Queremos saudar também aqueles que nos acompanham à distância através da internet. Nós tivemos alguma dificuldade com a transmissão dos cultos pelo rádio, hoje pela manhã, e agora à noite persiste essa dificuldade por problemas técnicos lá na emissora. E com essa dificuldade lá na emissora, nós não pudemos transmitir o culto. E o irmão Paulo, brincava comigo agora dizendo que ouviu alguns comentários de algumas pessoas que gostaram muito do meu sermão hoje pela manhã. E aí ele explicou, é porque hoje pela manhã o programa que passou no rádio foi um programa gravado, né? Foi um culto gravado, uma vez que não foi possível transmitir ao vivo o culto. Então, se alguém comentar o sermão do pastor Ney de hoje pela manhã no rádio, então os irmãos já entendem aí o que aconteceu. É provável que alguém comente o sermão de hoje à noite também do pastor Ney, mas são aqueles que irão acompanhar o culto gravado pelo rádio. Mas aqueles que acompanham pela internet o fazem ao vivo. Eu quero começar dizendo da alegria de estar de volta. Infelizmente, nossos planos de chegar mais cedo foram frustrados. A companhia aérea cancelou alguns voos e nós só poderíamos retornar amanhã pela manhã, o que acontece, por exemplo, com o nosso ministro de música, ficou preso em Petrolina sem poder vir, só vai voltar amanhã pela manhã. Nós conseguimos retornar hoje, mas de carro. Então chegamos agora por volta das 18 horas em casa, para estar aqui com os irmãos. Mas hoje pela manhã foi impossível participar do culto, nós lamentamos muito, mas agradecemos de coração àqueles que nos deram cobertura aqui, especialmente ao pastor Benevando, que meio de última hora assumiu a responsabilidade de trazer a reflexão pela manhã, celebrar a ceia, e eu agradeço de coração a sua disposição para ajudar. Mas nós tivemos uma excelente assembleia de convenção. O último relatório que tínhamos, havíamos chegado a 500 mensageiros inscritos, mas uma participação muito maior. As reuniões noturnas, sobretudo, tinham um público de cerca de 800 pessoas, além de outro tanto como esse. A informação que tivemos foi de cerca de 800 pessoas acompanhando também pela internet, ao vivo, a programação da Assembleia. O pastor Benevando já deve ter passado aos irmãos, o irmão Milton, não sei, mas a informação sobre a diretoria eleita. Pastor Emanuel Alírio de Araújo, pastor da Igreja Batista em Pedra Linda, em Petrolina, foi eleito presidente. Primeiro vice-presidente, pastor Alberto Cristiano de Freitas, da Igreja Batista Emanuel. Segundo vice-presidente, pastor Israel Dourado Guerra Filho, que é pastor da Igreja Batista da Mangabeira. Na secretaria, a primeira secretária da Capunga, a irmã Rosimária Palmeira, a segunda secretária da Capunga, a irmã Benícia Moraes, e a terceira secretária da Capunga, a irmã Damares Dias, Damares Luna Rodrigues. E na quarta secretaria ficou o pastor Adriano Lobo, pastor da primeira Igreja Batista em Petrolina. Mas uma assembleia muito boa, muito agradável, muito inspirativa, com excelentes sermões, desde o sermão oficial com o pastor Miqueias Barreto até o sermão da noite da juventude, ontem à noite com o pastor Sandrino Salles, sermões que realmente falaram ao coração de todos os convencionais. Tivemos uma participação muito boa de todas as associações do Estado representadas na Assembleia da Convenção, e agradecemos aos irmãos as orações por aquele trabalho, dizendo da nossa alegria em ter a missão cumprida. Terminamos ontem à noite nosso mandato, nosso 8º ano como presidente da Convenção Batista de Pernambuco, somados os períodos de mandato, e entregamos o cargo, dando posse à nova diretoria ontem à noite. Voltamos hoje muito mais leves de Petrolina e certamente com muito melhores condições de servir à igreja, sem essa responsabilidade, sem esse encargo. Mas alegres por aquilo que Deus tem realizado no trabalho batista em nosso estado. Estamos hoje, primeiro domingo de maio, já começando a voltar a nossa atenção para a família.
razão pela qual nós tivemos já agora, antes do culto, a primeira palestra da série de palestras que acontecerão sempre às 18 horas nos domingos desse mês de maio, hoje sobre saúde com o Dr. Souto Maior, e nos outros domingos nós teremos uma sequência de palestras sempre às 18 horas. Também estamos nos preparando para o Congresso da Família, que temos certeza será um grande congresso, e os irmãos que não fizeram sua inscrição devem providenciar ainda hoje sua inscrição. Já reserve esse tempo para a sua família, lembrando que a forma mais viável de se inscrever para o congresso, até por uma questão de custo, é inscrever a família toda. Mas a grande vantagem de inscrever toda a família é poder ter toda a família presente, sendo abençoada por este congresso, que certamente será muito usado por Deus para falar aos nossos corações. Temos feito um apelo no sentido de que os irmãos convidem outras famílias, de pessoas amigas, conhecidas, para também participarem desse congresso, e essas famílias serão também abençoadas. Temos feito esse apelo, portanto, aos irmãos. Queremos também lembrar que nesse mês de maio acontece o projeto Eu, um Profissional de Cristo. Então, os irmãos já devem se preparar para cooperar. Como os irmãos sabem, esse projeto de caráter social sempre leva para as comunidades que são atendidas algum apoio em termos de doações e particularmente de medicamentos. Medicamentos, também material de higiene dentária, etc. Então, se os irmãos puderem cooperar, tragam suas doações para este fim, e nós estamos preparando o material para o Eu, um Profissional de Cristo, que acontecerá no último sábado, dia 30 de maio. Também acontece no dia 17 um almoço solidário, cuja renda será revertida para esse projeto. Então, o irmão pode cooperar com o almoço solidário, seja doando algum alimento, seja almoçando aqui no dia 17, já se programe para isso, e assim o irmão estará cooperando também com este almoço solidário e, portanto, com o projeto Eu, um Profissional de Cristo. Esse mês de maio será, portanto, um mês de muitas atividades e muitas programações. Na próxima quarta-feira, a MCA relembra o Dia Batista de Ação Social. Na pastoral do boletim de hoje fazemos referência a isso, mas no culto de quarta-feira, da programação de quarta-feira da MCA, essa será a ênfase naquela programação da tarde. Queremos também comunicar aos irmãos, compartilhar com os irmãos que faleceu hoje o irmão Arbuino. O irmão Arbuino já há algum tempo não vinha frequentando a igreja em virtude de suas limitações de saúde, convivia já há alguns anos com um problema de Alzheimer e faleceu hoje pela manhã. O sepultamento acontecerá no cemitério de Santo Amaro amanhã, marcado para as 11 horas da manhã, será antecedido de um culto. Realizaremos ali um culto ao Senhor, agradecendo a Deus a sua vida e também levando a mensagem de conforto da igreja para aquela família. Pedimos aos irmãos que estejam atentos em relação aos avisos e às comunicações constantes no boletim. Os irmãos acompanharão muito melhor as atividades da igreja, as programações da igreja e o que tem a acontecer, especialmente no decorrer deste mês. Hoje nós demos mais um passo dentro daquela proposta de apresentar à igreja o que acontece nos diversos ministérios da igreja. No domingo passado nós conhecemos mais de perto o Ministério de Educação Cristã. Hoje temos tido a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência, e tanto no programa de hoje pela manhã, como agora no culto da noite, nós poderemos ter algum tempo para dedicar a atenção a esta área de trabalho de nossa igreja, que também merece nossas orações e carece do nosso apoio, de nossa participação. Nesse momento, meus irmãos, feitas essas comunicações, eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam nesta noite. Eu pediria, por gentileza, a todos os nossos visitantes que se colocassem de pé. Gostaríamos de vê-los, de identificá-los. Temos um bonito grupo, permaneçam de pé por alguns instantes. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja próximo a você, é nosso braço estendido aí a cumprimentá-lo. Vai receber também um cartão, esse cartão vai vir da equipe de recepção da igreja. O cartão tem uma parte destacável que é destinada a manter a nossa comunicação, por isso há um espaço para que você coloque seus dados pessoais e, se você desejar, pode entregar aos pastores após o culto.
a parte que apresenta a igreja, as atividades da igreja, você leva consigo como uma recordação deste nosso encontro. Que Deus o abençoe durante este culto, que Deus use este culto para falar ao seu coração. Pode se assentar. Muito obrigado por sua presença. Neste momento nós teremos uma música especial com os cantores cristãos. Será um prelúdio cantado enquanto nós oramos ao Senhor em preparação para cultuar. Terra
Coloquemos-nos de pé, faremos em uníssono a leitura da Palavra de Deus no versículo 11 do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Digno és, Senhor e nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Nós iremos cantar 43, Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Oremos. Pai querido, nós te exaltamos, nós te adoramos, porque tu és digno. E nós nos sentimos indignos diante de ti, falhos, limitados, pequenos e pecadores. Mas como é bom saber que por tuas misericórdias somos perdoados, por tua graça temos acesso a ti. Por isso nós nos colocamos diante de ti neste instante a suplicar o perdão para as nossas falhas e a pedir-te, Senhor, que recebas a nossa adoração e o nosso louvor que a ti prestamos neste instante. Pedimos-te ainda, Pai, que tu atendas às nossas preces e às nossas súplicas, que a partir da nossa necessidade e da tua bondade, nossas orações sejam atendidas por ti em conformidade com a tua vontade. Pedimos-te ainda, Pai, que por tua generosidade tu fales ao nosso coração e que ao longo deste culto estejamos a ouvir a tua voz. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Nosso momento de oração, nós devemos agradecer ao retorno do nosso pastor Ney, irmã Alice, pastor Roberto, irmã Maria, o irmão Paulo e Cristina também, que estiveram em Petrolina, e também a volta daqueles que estiveram lá para suas igrejas, para suas cidades. Devemos continuar orando pela nova diretoria da Convenção Batista de Pernambuco e pelos pastores que temos orado, pastor Samuel Santos, pastor Sidney Leite, pastor Feliciano e Rubenita, pastor Ivaldo Santos, pastor Roberto Amorim, todos na área de saúde. Devemos orar pela sua recuperação, pela irmã Helena Assis, Antonieta Perrucci, pela irmã Eliane, esposa do pastor Cadiniel, pelo irmão Djalma Frazito e Esther Frazito, pela irmã Gedida Paranaguá. Ela esteve hospitalizada, mas já está em casa. Devemos orar também pela irmã Marise, pela irmã Cleonice Melo, pastor Luiz, Eliane Rezende Assete, Graucinete, Edlene Maria, Débora Gregório, pela tia Clice. Ela foi submetida a uma cirurgia na semana que passou, mas está na UTI ainda. Devemos orar, continuar orando por ela. Pelo participante, pelo membro da orquestra que sempre participa conosco aqui, Ageu, ele é trompetista, ele sofreu um infarto, mas está em casa, já está em casa. Devemos orar pela sua recuperação. Pelas famílias enlutadas, na sexta-feira faleceu no Pará o cunhado do irmão Jairo Tarquino, devemos orar por essa família. Também na sexta-feira faleceu o pai de Gilson Filho, ele é amigo do irmão Roberto, devemos orar por essa família e também pela família do irmão Arbuino, que faleceu hoje pela manhã. Além de Liane Bandeira, Zuleika Martins e Tereza Cristina Lima, são irmãs que foram submetidas a cirurgias, devemos orar em seu favor. E o mês de maio é o mês da família, então devemos orar pelas nossas famílias, pelas famílias da nossa igreja. Cada momento de oração que você fizer este mês, sei que já faz nos outros meses, mas a ênfase no mês de maio é mês da família. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um de nós, para agradecer pelos Teus cuidados e pedir, ó Pai, que Tu abençoes as famílias da nossa igreja. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão carentes do Teu amor e da Tua intervenção. Nós citamos nomes aqui que estão de pessoas, de filhos Teus que estão enfermos, que estão se recuperando de cirurgias. Nós lembramos de outros nomes, cada um tem alguém que agora lembra. Que Tu estejas, ó Pai, visitando a cada um deles, dando-lhe a restauração de sua saúde, dando conforto para essas famílias, e que a confiança em Ti, Senhor, faça grande diferença nesses momentos. Nós te pedimos pelas famílias enlutadas, pedindo que Tu consoles a cada membro dessas famílias, Tu confortes e dê, Senhor, a força necessária para superar esse momento de separação, de morte do ente querido. Tu estejas fortalecendo a cada um de nós, nos dirigindo e falando aos nossos corações. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos iniciando nosso momento de entrega de dízimos e ofertas e convidamos os irmãos diáconos para realizarmos esse trabalho.
Gostaria de compartilhar com os irmãos a narrativa da entrega das ofertas de Caim e Abel, segundo a narrativa da Bíblia de King James. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Nós cantaremos 384 do cantor cristão A Voz de Jesus. Continuando, em Gênesis, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Convidamos o irmão diácono Bianor Ribeiro para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, a oportunidade que temos diante de Ti, Senhor, num momento especial, colocar os dízimos e ofertas que foram levantadas pelo Teu povo. Senhor, que nós te pedimos que dê sabedoria a Teus filhos e filhas que irão
administrar esses recursos, de maneira, Senhor, que eles possam obter o melhor resultado possível para o crescimento do Teu reino. Continua, Senhor Deus, a abençoar o Teu povo, que espera por Ti, porque Tu és nosso refúgio, a nossa fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Agradecemos todos os Teus cuidados, a Tua bondade e a Tua graça para conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Oi, tudo bem? Meu nome é Musa, passando pela testa, da Capunga há 19 anos. É Edivaldo, canto da boca. Perguntar a você, aqui na igreja temos, sim, e é importante, sobre Jesus, sempre venho aqui. Olá, tudo bem? Oi, olá, meu nome é Musa, o meu sinal é a letra C passando pela testa. Eu sou membro da Igreja Batista da Capunga há 19 anos. E você? Meu nome é Edivaldo, o meu sinal é a letra A no canto da boca. Uma pergunta, você tem surdos aqui na igreja? Sim, surdos nós temos aqui na igreja, é importante, pois nós aprendemos sobre Cristo em língua de sinais e de diversas formas. Eu sempre venho aqui. Eu vou perguntar agora a você o seguinte: aqui na igreja tem curso de Libras para ouvintes que quiserem aprender? Sim, temos. O curso acontece sempre aos domingos, a partir das 17 horas. Todos os domingos, sempre. Bom, isso é importante, muito bom. Vocês aprendem aqui sobre liderança, sobre como servir ao Senhor? Temos, sim, nós aprendemos. Nós temos líderes surdos, conversa, tem ideia, conversa com o pastor e aprendemos aqui na igreja. Sim, falamos sobre surdo. Agora, saber sobre cego, o que é que a igreja faz? Certo.
Aqui na igreja nós temos o pastor, trabalhamos com surdos, trabalhamos com cegos e também com a pessoa com deficiência, usuário de cadeira de rodas. Todos eles podem vir aqui à nossa igreja. Agora, como a igreja recebe, como a igreja está acessível a esse público para usuário de cadeira de rodas? Explica. Olha, nós sabemos da necessidade do piso tátil para a pessoa cega. Ele vai sentir por onde está andando através do piso tátil. Para o usuário de cadeira de rodas, nós transformamos algumas rampas, construímos algumas rampas. Temos também corrimãos para a escada, para a segurança da pessoa idosa. Muito bem, isso é importante. Olá, tchau. Venha fazer parte. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva. A palavra de Deus em Salmo 8, versículos de 1 a 5, 9, versículo 10. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória acima dos céus. Quando contemplo teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Em ti confiam o que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Amém. Podem se assentar. Nós iremos cantar 406 do cantor cristão, Confiar em Cristo. Yeah.
eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é. A fim de ajudar e salvar alguém, Deus dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem, sim, dá-me amor, sim, dá-me amor, dá-me amor. Meus irmãos, como já foi citado aqui várias vezes, nós entramos no mês de maio, que é chamado o mês da família. E considerando a quantidade de ataques que a família tem sofrido ao longo dos últimos tempos, mas principalmente talvez nesses últimos anos, eu procurei na Bíblia algo que pudesse nos ajudar a passar por tudo isso e que nos desse alguma esperança para que nós pudéssemos manter firmemente a instituição bíblica chamada família. Eu, pessoalmente, cresci numa família desestruturada e eu sei dos males que isso causou não só em mim, mas nos meus irmãos e nos meus pais. Eu sei que meu pai e minha mãe se esforçaram muito para compensar essa desestrutura, mas eu ouso dizer que não há nada que se possa fazer para compensar uma família que deveria ser estruturada nos padrões bíblicos. Eu sei que não há famílias perfeitas, porque família é formada de gente e gente é imperfeito, mas a Bíblia nos dá várias instruções, vários preceitos, várias orientações, para que nós possamos ser família, crescer como família, abençoar a nossa família e abençoar aqueles que nos rodeiam. A nossa situação atual me lembra de uma célebre frase de Josué, uma exortação de Josué ao povo de Israel. Logicamente que a situação dele na época não era igual à nossa, mas de forma geral reflete a nossa situação e em cima das palavras de Josué, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre família. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 24, e nós leremos os versículos 14 e 15. Josué, versículos 24, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. As famílias de Israel estavam sendo bombardeadas, estavam sendo influenciadas pelas pessoas ao redor, pelo comportamento da sociedade em que viviam, e a chamada de Josué foi muito simples e muito direta. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor,
escolham hoje a quem irão servir. E Josué deixa a sua decisão muito clara. Eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos nossos dias tem sido cada vez mais difícil tomar a decisão de Josué. Ou melhor, nem tomar a decisão. Tomar a decisão é fácil. Tem sido difícil viver essa decisão, colocar essa decisão em prática. Então eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 formas práticas, através das quais nós podemos servir ao Senhor como família. Ou ainda melhor, 3 características de uma família que serve ao Senhor. Em primeiro lugar, uma família que serve ao Senhor tem a Bíblia como referência. Vários são os versículos da Bíblia que apresentam ela, a palavra de Deus, como companheira essencial e decisiva na vida da família. Uma das minhas passagens preferidas que fala sobre isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. E diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Nessa passagem nós podemos ver a ordem de Deus para que os pais ensinem os preceitos de Deus para os seus filhos em todo o momento. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Antigo Testamento e de estudar um pouco da cultura judaica, e os judeus fazem isso com extremismo. Eles literalmente colocam no batente das portas, eles literalmente amarram na cabeça e perto do coração. Eu não creio que Deus queira essa extremidade, mas Ele quer sim que os pais ensinem os preceitos de Deus para os seus filhos o tempo todo. É só prestar atenção nos verbos que Ele usa: sentar, andar, deitar, levantar, ou seja, no dia a dia. Enquanto você vive a sua vida em família, ensine aos seus filhos a palavra de Deus. O autor de Provérbios fala da importância da palavra de Deus na criação dos filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará deles. E ainda o salmista fala como a Bíblia é importante para a juventude. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Claramente a Bíblia é necessária para a nossa vida como indivíduos e como família. Nela encontramos princípios para que tomemos decisões, para que resolvamos conflitos, para que possamos nos examinar. E eu citarei apenas alguns desses preceitos, somente nas palavras de Jesus, só para dar um exemplo de como a Bíblia é importante para a nossa vida familiar. Um primeiro preceito, o preceito do perdão, em Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração de Jesus nos ensina que nós devemos pedir para que Deus nos perdoe, à medida que nós perdoamos aos outros. Em outro lugar, Jesus fala que nós não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nada é mais devastador do que uma família em que as ofensas não foram perdoadas. Quantas famílias sofrem e estão divididas pela simples falta de perdão? Pais que não falam com filhos, mães que não falam com suas filhas, irmãos que simplesmente esquecem que o outro existe. Se nós fizéssemos do perdão uma prioridade em nossa vida, como Jesus manda que nós façamos, e perdoássemos mesmo quando é difícil perdoar, seríamos capazes de resistir às mais difíceis intempéries e nos manter firmes como família. Filhos, nós precisamos perdoar os nossos pais, pelas vezes que eles não foram os pais que nós queríamos que eles fossem, e muitas vezes os pais que nós precisávamos que eles fossem, porque eles fazem o melhor. Pai, vocês precisam perdoar nós, filhos, pelas vezes que nós somos ingratos, pelas vezes que nós somos impulsivos, imaturos, porque nós ainda estamos em processo de aprendizagem. Muitas famílias se dividem por conta de herança, às vezes uma grande herança, às vezes por um único bem,
nós vemos uma família inteira se desfazer. Outro preceito que Jesus nos ensina é o amor. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 46. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Jesus deixa claro que os seus seguidores não deveriam apenas amar pelo senso comum, amar aqueles que os amam, mas amar aqueles que são seus inimigos. Infelizmente, muitas vezes nós temos dificuldade de amar aqueles que fazem parte da nossa própria família, de amar aqueles que constituem a nossa própria casa. Mas a Bíblia também nos provê direção nesse sentido. Em Efésios, só para dar um exemplo, Paulo nos ensina que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E para que não haja nenhuma dúvida, ele completa: ele amou tanto que a si mesmo se entregou por ela. Quando Cristo vive em nós, nós começamos a descobrir formas de amar diferentes. Quando lembramos como ele nos amou e expressou esse amor, nós criamos energia para amar aqueles ao nosso redor. A melhor definição desse tipo de amor, 1 Coríntios capítulo 13. É paciente, é benigno, não busca seus próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Jesus também nos fala sobre fidelidade em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Eu não vou nem me deter muito sobre o princípio da fidelidade, porque eu acho que é muito óbvio. Qualquer família que teve casos extraconjugais sabe como a estrutura é destruída rapidamente. Jesus chama a família para a fidelidade e para o amor que fixa o seu olhar no outro e no outro apenas. O relacionamento entre marido e esposa é absolutamente essencial para que a família continue firme. Pai, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é amar a mãe dele. Mãe, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é amar o pai dele. Além dessas, a Bíblia nos dá muitas outras instruções, como o relacionamento entre pai e filho, entre filhos e pais, entre marido e mulher e muitos outros preceitos. Em segundo lugar, uma família que serve ao Senhor está envolvida na igreja local. Com isso, eu não estou falando apenas de serviço, embora o serviço esteja incluído, mas falo de relacionamentos com os da família de fé. São incontáveis os benefícios que a sua família pode ter se ela estiver envolvida na igreja local. Para dar alguns exemplos, a igreja fornece o apoio necessário através dos muitos relacionamentos que ela torna possível para as famílias. As famílias mais experientes se tornam modelos para as famílias mais novas e ajudam as famílias mais novas a criar os filhos, tomar decisões, se organizar. Por outro lado, as famílias mais novas acabam ajudando as famílias mais experientes, porque quando você se torna exemplo, você se dedica mais, você se esforça mais, você para pensar melhor. Então, acaba tendo um relacionamento bom, tanto para as famílias experientes, como para as famílias mais novas. As famílias se ajudam em momento de luto e de dor. Quantas e quantas vezes eu já entrei aqui na igreja, quando estava vendo o culto fúnebre, e tem várias e várias famílias apenas apoiando a família que está em luto, e cuidando, e dando seu apoio, e fazendo o que pode fazer. Por outro lado, quando as famílias estão celebrando um casamento, tem várias famílias ao redor celebrando junto com elas. Quando há uma graduação, várias famílias celebrando juntos. E talvez o momento que mais marque isso na nossa igreja é quando há a apresentação de bebês, que parece que a igreja inteira faz parte da família do bebê. Todo mundo fica, com perdão da palavra, besta, orgulhoso, rindo à toa, com o bebezinho que está ali, que faz parte da família. Não só daquela família que está aqui, mas da família de fé. As famílias ajudam aqueles que não têm família na cidade a se sentir parte de uma família. E eu posso falar isso da minha experiência como seminarista e agora como pastor que não tem família na cidade.
como várias famílias da igreja se fizeram minha família ao longo de todo esse tempo. Sair para almoçar no domingo depois do culto, apenas se encontrar para tomar um café em algum lugar. Quando meu pai esteve doente e depois chegou a falecer, as pessoas acompanham e oram junto e fazem parte. Como isso é bom, saber que nós temos uma família que não é família de sangue, mas que está lá para nos ajudar como família. E também é mais fácil caminhar quando outras pessoas caminham conosco. E uma coisa que a igreja proporciona para as nossas famílias é que estamos todos procurando agradar a Deus, seguir o seu padrão, caminhar na sua palavra. E na igreja você pode encontrar várias famílias que têm esse mesmo propósito e que podem uma ajudar a outra. Ontem eu estava no Desconexão, na programação de adolescentes, e já no final, Renata pegou a palavra para falar do grupo de pais de adolescentes, que estão se reunindo para conversar como eles podem se ajudar, como eles podem cooperar uns com os outros na criação desses adolescentes. E como isso é saudável, e como a igreja proporciona oportunidades como essa, de famílias se ajudarem mutuamente, para que todas possam crescer juntas. A igreja também ajuda as famílias a adorarem unidas. Na igreja, as famílias adoram juntas a Deus, porque nós vemos pais, filhos, esposa, todos reunidos aqui na igreja, adorando juntos. E isso faz com que isso se reflita na vida fora da igreja. E aí as famílias podem conversar sobre o que elas vivenciaram no culto e cantar músicas juntos. E as crianças, no seu culto infantil, aprendem a conhecer a Deus e aprendem a se sensibilizar com relação a Deus e a olhar a criação de forma diferente. A igreja ajuda nesse processo da igreja, da família fora da igreja está adorando a Deus porque aprendeu dentro da igreja. Adolescentes e jovens adoram com pessoas da sua idade e criam relacionamentos saudáveis. Além disso, a igreja ainda proporciona aconselhamentos, grupos familiares, grupos de desenvolvimento. Nós teremos aí o Congresso da Família, mais uma oportunidade de nos ajudar a crescer como família. Em último lugar, uma família que serve ao Senhor se torna luz na sociedade onde está. Quando as nossas famílias vivem baseadas no princípio da palavra de Deus, amando, perdoando, sendo fiéis uns aos outros, crescendo em comunhão com os da família de fé, elas brilham no meio da escuridão. Elas se tornam luzeiros no meio desse mundo corrompido e perverso e começam a influenciar outras famílias a querer a mesma coisa. Se por um lado a nossa sociedade está desvirtuando completamente o valor da família e a instituição família, por outro nós temos famílias desesperadas por um padrão, por uma família unida, por uma família estruturada, com a qual ela possa se comparar e se desenvolver. As pessoas conhecem e marcam aquelas famílias onde os pais respeitam seus filhos, os filhos respeitam seus pais, o marido ama a esposa e vice-versa, onde a família é unida, amada e coesa. Da mesma forma que nós podemos aprender com a família de Josué, de tantos e tantos anos atrás, muitas famílias podem aprender com as nossas famílias, se nós tomamos a decisão de vivermos como família da forma como Deus quer que nós vivamos. Basicamente, nós podemos resumir esses 3 pontos em apenas 2: crer e viver, que é o tema da nossa igreja desse ano. Uma família que serve ao Senhor crê na palavra de Deus e faz dela o seu guia, e faz dela a sua referência, e faz dela a sua única regra de fé e de prática. Mas também uma família que serve ao Senhor coloca isso em prática, tanto na igreja local, ajudando outras famílias, sendo ajudados, exortando, sendo exortados, edificando e sendo edificados, como também na sociedade em que está. Se me permitem, eu gostaria de dar algumas dicas. Talvez para alguns, por que é que esse menino está dando dica? Ele não é casado, não tem filho, mas eu sou filho. E eu sei de algumas coisas que meus pais fizeram, ainda na minha infância, que me marcaram muito, que fizeram muita diferença e que talvez possa ajudá-lo.
na sua vida familiar. Encontre tempo para fazer devocional com seus filhos. Talvez uma das experiências mais marcantes da minha infância, e talvez uma das poucas coisas que eu me lembro com clareza, era que todo dia, não interessava a hora que minha mãe chegasse do trabalho, ela ia no nosso quarto, sentava com a gente, abria um livro chamado Horinhas com Deus, eu nem sei se esse livro existe ainda, e fazia devocional com a gente e orava com a gente. E eu não me converti numa cruzada evangelística, eu não me converti num culto, eu não me converti num congresso, eu me converti deitado na minha cama, com minha mãe fazendo horinhas com Deus comigo. Eu acho que não dá para contabilizar o quanto isso foi importante na minha vida, não dá para mensurar o quanto isso é importante na vida de uma criança. Primeiro, porque ela aprende a palavra de Deus desde pequeno, mas segundo, porque ela adquire o hábito de fazer devocional. E ela carrega isso com ela durante toda a sua vida. Outra dica, participe de um grupo familiar, ou receba um grupo familiar na sua casa. Seu filho lhe vê indo trabalhar, indo se divertir, é muito bom se ele puder vê-lo indo para um grupo familiar. Saber que o pai investe algum tempo na sua vida em desenvolvimento, em crescimento espiritual. Ou melhor ainda, quando você recebe um grupo familiar na sua casa, talvez seu filho pequeno não vá participar do grupo, mas ele vai se acostumar a ver a igreja dentro da casa dele, a ver pessoas ali adorando, estudando a Bíblia, aprendendo mais, e ele vai levar isso para o resto da sua vida. Eu nunca passei, enquanto eu morava na minha casa em Fortaleza, nenhuma época em que não tinha um grupo funcionando dentro da minha casa. E isso também me marcou muito, tanto que assim que eu tive idade para participar de um pequeno grupo, eu saí correndo de casa e fui me juntar a um pequeno grupo, porque eu era proibido na época, porque eram muitos adultos e eu tinha 7, 8, 9, eu ficava só atrapalhando. Mas eu sabia o que estava acontecendo. E quando eu tinha idade para não atrapalhar mais, eu comecei a participar. E fez muita diferença na minha vida. Invista tempo de qualidade com seus filhos. Nós vivemos um tempo de terceirização. E aí, por causa dessa guerra aí com relação à terceirização, eu ouvi uma história no rádio essa semana de uma criança que chegou para o seu pai: pai, a gente podia contratar a professora para fazer prova por mim. Eu disse: mas como assim, meu filho? É, porque agora a gente está autorizado a terceirizar a atividade fim. Eu não estou entendendo. Pai, quando a professora me ensina, é a atividade meio. Quando ela faz prova por mim, é a atividade fim. Muitas vezes nós queremos terceirizar também a educação dos nossos filhos. Nós podemos até terceirizar a educação formal, digamos assim, mas não há nenhum espaço na Bíblia e nenhuma brecha na Bíblia para que você terceirize a educação cristã dos seus filhos. Tem sim, falando que a igreja é apoio, a igreja é sua parceira nesse processo, mas, por favor, não abra mão de caminhar com seu filho, de ensinar seu filho, de investir tempo com seu filho na educação cristã. Considere a possibilidade de fazer um culto doméstico, para que você possa adorar a Deus como família. Não precisa ser nada megalomaníaco, comprar um órgão, um piano, nada disso, mas tem um tempo ali, uma vez por semana, de se reunir, orar, cantar algumas músicas juntos e ensinar alguma coisa para os seus filhos. E por fim, seja exemplo nas pequenas ações do dia a dia, lembrando das palavras de Deuteronômio: ao sentar, ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Aonde você estiver, seja exemplo para os seus filhos, para que ele possa ver você colocando em prática aquilo que você tem ensinado para ele. E isso vai fazer muito mais diferença do que qualquer outra coisa que você diga. Por fim, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me deparei com uma frase que eu acho muito interessante e muito contundente. Famílias saudáveis não são acidente. Elas são resultado de muito investimento, de muito tempo e de muita dedicação. Minha oração e meu desejo é que em família nós possamos crer e viver a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.
Eu queria que o piano estivesse tocando, mas por alguns instantes nós pudéssemos refletir um pouco sobre aquilo que acabamos de ouvir. Que nós, diante de Deus, começássemos a nos perguntar qual tem sido a nossa atitude em relação à nossa família, em relação à nossa vida familiar. O que temos feito para que a nossa fé e as nossas ações contribuam para famílias que sirvam ao Senhor. A palavra de Deus nos fala de modo muito claro, e a mensagem desta noite nos colocou de forma muito prática diante das atitudes que Deus espera de nós. E eu queria que você curvasse sua cabeça nesse instante e perguntasse ao Senhor e perguntasse a si mesmo se a Bíblia tem sido a referência na sua vida, se a Bíblia tem sido a referência em sua vida familiar. Referência em todos os momentos, referência no seu ensino, referência nas suas ações, especialmente os pais, que têm naturalmente a responsabilidade maior de transmitir aos seus filhos os ensinos da palavra de Deus ao sentar-se, ao andar, ao deitar-se, ao levantar, no seu dia a dia. Será que temos permitido que a palavra de Deus seja nosso referencial? E à luz da palavra de Deus temos praticado o perdão, temos demonstrado amor, temos sido leais e fiéis uns com os outros nos nossos relacionamentos familiares. Eu queria que você se perguntasse até que ponto sua família está envolvida na vida da igreja. De que maneira você tem contribuído para que sua família tome parte dessa família maior, em que em algumas áreas até mesmo as limitações e deficiências de sua família são supridas por essa família maior que é a igreja. Se você tem permitido que sua família viva o privilégio de adorar a Deus juntamente com outras famílias, se você tem participado de atividades da igreja e tem promovido a presença de sua família nessas atividades, a exemplo de congresso da família. Finalmente, eu queria que você se perguntasse nesse instante se sua família tem sido luz para outras famílias e se a sua atitude tem proporcionado a outros uma influência positiva, de tal maneira que aquilo que faz bem à família, e a palavra de Deus ensina, tem sido aprendido por outros, a partir de sua experiência. Senhor Deus, Tu conheces o coração de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, os aspectos em que temos correspondido aos Teus planos e à Tua vontade. Mas Tu sabes também, Senhor, dos nossos pontos falhos. E de modo muito claro, Tu nos fizeste lembrar nesta noite algumas áreas de nossa vida em que nós precisamos mudar. E nós queremos agradecer o privilégio que temos de conhecer a Tua palavra, mas queremos Te pedir perdão pelas falhas cometidas por nós. Cônjuges, pais, filhos, irmãos. Há alguns aspectos, Senhor, nos quais nós não temos correspondido à Tua vontade, ao Teu plano, nós queremos pedir o Teu perdão. Mas, sobretudo, queremos Te pedir a ousadia, a coragem e a sabedoria para fazer o melhor. Ajuda-nos, Senhor, a contribuir para que nossas famílias correspondam ao Teu plano. Ajuda-nos, Senhor, a tornar nossas famílias instrumentos para que outros conheçam a Tua palavra de forma viva, através de nós, através daquilo que ensinamos e do modo como nós vivemos. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino Brilha no Meio do Teu Viver. Este hino apresenta justamente o desafio de, ao longo de nossa vida, nas coisas corriqueiras, nas coisas mais humildes, expressar o brilho da palavra de Deus, o brilho de Cristo em nossas ações. Vamos cantar Brilha no Meio do Teu Viver.
a todos vocês. Eu gostaria que neste momento você refletisse sobre aquilo que acabou de ouvir. E eu gostaria que você saísse daqui com uma decisão tomada. Nós estamos abrindo o mês da família. E eu queria que você saísse daqui com uma decisão tomada. Não sei que decisão será esta. Se será a decisão de ler a palavra de Deus em casa, se será a decisão de compartilhar a palavra de Deus com seus familiares, se será a decisão de passar a ter um momento devocional com sua família, se será a decisão de começar um culto doméstico. O pastor Mateus já nos tranquilizou, não precisa comprar piano nem órgão para começar, né? Depois pode até comprar, mas não precisa. Mas quem sabe a decisão de começar, se você ainda não realiza isso em sua casa. Talvez a decisão de participar de um grupo familiar, ou de sediar um grupo familiar em sua casa. Talvez a decisão de se envolver mais nas atividades da igreja com sua família. Talvez a decisão de ser uma bênção para a família que mora ao lado da sua casa, do seu apartamento, ou para alguma família que faz parte de seus relacionamentos de parentesco, e você vai começar a ser uma bênção para essa família, sendo luz para essa família, quem sabe já trazendo essa família para o congresso da família. Uma boa ideia é você mesmo já fazer a inscrição deles. É baratinha, mas serve como constrangimento. Olha, já paguei a inscrição, vocês vão me fazer a desfeita de faltar o congresso, né? Então já pode ser dessa forma. Eu não sei qual vai ser a decisão que você vai tomar agora, ou quais são as decisões. Você pode estar daqui com mais de uma, quem sabe com todas elas. Eu só não quero que você saia daqui esta noite sem tomar pelo menos uma decisão de que algo vai ser diferente a partir de hoje na sua vida familiar. E para selar esse compromisso, eu vou pedir a todos que se coloquem de pé. Nós vamos cantar de pé a última estrofe. Depois nós vamos encerrar este culto, mas agora nós queremos cantar a última estrofe deste hino, que nos lembra que há muito a ser feito, há muitos a serem alcançados, e o brilho da nossa vida, o brilho de nossa família pode alcançar e abençoar essas vidas. Vamos cantar. Convidar para vir aqui à frente o pastor Roberto Santos para fazer esta oração final e impetrar a bênção dos apóstolos. Pastor Roberto e Maria nos acompanharam hoje em nossa agradável viagem de Petrolina para cá, né? Agradável, curta viagem de Petrolina para cá, de carro, e nós estamos muito felizes em poder ter chegado a tempo. Eu queria que o pastor Roberto nos despedisse com esta oração e também com a bênção. Só lembrando que nós temos ainda, aqueles que quiserem ver, alguma exposição do Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência aqui atrás no Edésio, para conhecer um pouco mais desse ministério. Foi muito didático o modo como o vídeo falou ao nosso coração nesta noite. Alguns se assustaram achando que tinha uma coisa errada, faltou o som, teve hora que faltou a imagem, falhou, mas deu para ter uma ideia do que passam os surdos quando não tem interpretação, ou quando a gente distraidamente passa na frente do intérprete sem perceber que está impedindo a comunicação dos nossos irmãos. Então foi bom ser lembrados de que nós precisamos ser mais cuidadosos e atentos com relação àqueles que são atendidos e acompanhados por esse ministério, seja deficiência auditiva, deficiência visual, seja a deficiência de locomoção, mas que nós estejamos mais atentos
convites a todos e foi muito bom ser despertados para isso, e fica o desafio para que você também coopere com esse ministério. Há muitas formas de cooperar com esse ministério e você pode fazê-lo. Depois da oração final com o pastor Roberto e a bênção, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e teremos concluído este culto, poderemos nos despedir. Desejamos a todos uma semana ricamente abençoada por Deus, lembrando nosso encontro diário com o programa logo de manhã e lembrando também nossas atividades normais da semana. Antes de orar, meus irmãos, eu queria dizer que é bom voltar à igreja depois de 11 dias viajando. É muito bom estar aqui. Eu e Maria estamos aqui cansados, mas muito feliz mesmo. E no tempo, conforme for possível, eu vou passar aos irmãos as informações do campo missionário. São muitas, e muitas mesmo, que vocês fazem parte desse ministério em todo esse estado. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Ó Pai, há duas coisas que nos fazem bem. Uma é saber do teu amor por nós, é saber que desfrutamos da graça do teu Filho Jesus, é sabermos que o teu Espírito habita em nós, que somos chamados de teus filhos. E outra, Senhor, é termos uma família aqui na terra, é termos uma família, Senhor, a quem amamos e onde somos amados. Ó Pai, nós te louvamos por esses dois propósitos teus para a nossa vida. Agora, um terceiro que foi colocado aqui, Senhor, é a tua igreja, que também nos ama e que nós também amamos. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu amor por nós, obrigado porque temos uma família por quem podemos orar e por quem podemos trabalhar para a felicidade e a edificação. E obrigado pela tua igreja na terra, a tua igreja, Senhor, que é o teu seio aqui na terra, aonde vivemos e aonde podemos chamar vidas para vir conhecer a tua palavra. Assim, Pai, nós te louvamos pela palavra desta noite. Colocamos todos os propósitos da família neste mês na tua presença e rogamos pela tua graça sobre tudo isso. E fizemos isso em nome de Jesus, Pai. E que o amor do nosso Deus, que tanto nos ama, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a consolação do seu Espírito seja sobre sua igreja, sobre a vida de todas as famílias, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.